Vamos ser sinceros. Não, sério. Vê se você consegue imaginar Adão chamando uma de suas filhas e dizendo: olhe, minha filha, pegue suas roupas, junte bastante comida e água, porque hoje você partirá para o leste e vai procurar pelo meu filho Caim e vai ser a esposa dele. Aí ela responderia: tá, pai, mas como eu vou saber quem é Caim? Minha filhinha, você vai para o leste, vai procurar um homem lá. Lá só tem um homem, que é meu filho Caim, é o único. Quando você encontrá-lo, você se casa com ele e vai ter seus filhos com ele. A história da Bíblia sobre a mulher que Caim encontrou logo depois que deixou o segundo jardim, ainda hoje é alvo de muitas especulações, onde a grande maioria dos evangélicos acreditam que Caim ficou lá sozinho durante anos, aguardando que alguma filha ou neta de Adão e Eva fosse enviada até ele. Os criadores da Bíblia tinham que contar essa história, mas tentando omitir alguns fatos reais. Porém, eles se esqueceram de omitir uma palavrinha de 4 letras que faz toda uma diferença nas histórias da Bíblia. N-O-D-E. Nod. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 16, temos o seguinte texto: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Muitos teólogos, mestres e doutores da Bíblia, sabendo que esse trecho não tem nenhuma explicação plausível na própria Bíblia e nem em outros livros fora da Bíblia, alegam que Nod significava fuga, ou seja, que Adão considerava aquela região do leste como uma terra de fuga. Então, por que os tradutores de várias versões de Bíblia não traduziram a palavra Nod como fuga? Afinal, ela tem uma tradução. Não traduziram por uma simples razão. A palavra Nod era um nome próprio. E como nós sabemos, nome próprio não se traduz. Confere na sua Bíblia se a palavra Nod está ou não está com N maiúsculo. Aliás, na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, os tradutores tiveram a ousadia de traduzir Nod como fuga. Tá bom, Malvore, mas por que eu deveria dar crédito ao que você está falando? É bem verdade que eu não tenho nenhum status de alto valor. Sou apenas mais uma pessoa na grande multidão. Porém, eu já estive aí no seu lugar. Aí mesmo sentado nesses mesmos bancos de igreja que você hoje senta para ouvir as histórias da Bíblia, e aprendi muito com elas. E o maior aprendizado que tive enquanto frequentava uma igreja foi que deveríamos sempre buscar mais de Deus, que deveríamos ir além, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E eu, verdadeiramente, saí do comodismo que a ideologia dominante me oferecia e acreditei nessas palavras. Depois dessa decisão, acabei percebendo que a Bíblia e as atuais igrejas de nosso planeta não me ofereciam um alimento espiritual suficiente para alcançar os meus objetivos. Foi então que eu comecei a frequentar a única igreja que o nosso Criador Jesus Cristo nos deixou, aquela que é a verdadeira moradia de Deus. Eu comecei a fechar os meus olhos e procurar Deus dentro de mim, e acabei encontrando um grande pastor que se chama Espírito da Verdade. Esse pastor não me pediu dízimo, não me deu cargos, nem cantou para me emocionar. Ele lutou silenciosamente e incansavelmente para retirar as grossas escamas que as religiões do mundo colocaram em minha visão. Mas infelizmente, o meu intelecto espiritual não foi capaz de alcançar a magnitude de seus ensinamentos. Foi então que ele sutilmente me guiou a um outro manual de fé, algo físico, palpável e de fácil acesso, um livro contendo o mesmo Evangelho de Cristo, só que relatado por uma outra ótica, a ótica dos seres celestiais que estavam presentes durante os acontecimentos históricos e principalmente religiosos de nosso mundo. E então, por acaso, o livro de Urântia me encontrou. E hoje eu lhe ofereço uma pequena oportunidade de ir além da religião e entender como Caim encontrou sua mulher e quem era esse tal de Nod,
das terras de Nod citada na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16. Como citei anteriormente, eis a explicação. Quando um príncipe planetário é enviado a um planeta, com ele vem um grande grupo de assessores, formado por cooperadores angelicais e uma hoste de outros seres celestiais, designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. Desse grande grupo de cooperadores, haviam 100 que se destacavam, 50 femininos e 50 masculinos, e que foram formados por seres ascendentes rematerializados. Eu não disse reencarnados. Pessoas que foram como eu e você e que após sua vida mortal estavam seguindo suas carreiras de ascensão e que tinham como missão usar toda a sua experiência como humano para ajudar o príncipe planetário com o desenvolvimento da humanidade. Vale lembrar que nenhum desses 100 cooperadores tiveram suas vidas humanas aqui em Urântia. Todos os membros desse grupo de 100 eram excelentes líderes, com cargos de grande responsabilidade na administração da cidade fundada pelo príncipe, ao qual se chamava Dalamátia, e que ficava onde hoje é conhecido como Mediterrâneo. A cidade apresentava o melhor de tudo o que era edificado naqueles dias primitivos em termos de materiais de construção. A construção de casas e a arquitetura das cidades dos povos da vizinhança foram muito aperfeiçoadas pelo exemplo dado pela Dalamátia. O grau de cultura de um mundo é medido pela herança social dos seres nativos, e a rapidez da sua expansão cultural é integralmente determinada pela capacidade dos seus habitantes de compreender as ideias novas e avançadas. Os 100 de Caligástia conheciam bem as artes e a cultura elevada do governo celestial de Jesus, mas esse conhecimento é quase sem valor em um planeta bárbaro, povoado por seres humanos primitivos. Os 100 estavam suficientemente prevenidos para não imprimirem transformações de modo súbito, nem a elevação em massa das raças primitivas daqueles dias. Eles compreendiam bem a evolução lenta das espécies humanas e se abstiveram sabiamente de qualquer tentativa radical de modificar o modo de vida humano na Terra. Os 100 nunca tentavam impor os hábitos e costumes de uma outra raça, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre pacientemente para elevar e avançar os costumes já submetidos à prova do tempo em cada raça. A raça humana havia demorado muitos séculos para adquirir a pouca religião e a moral que tinham, e esses supra-homens eram por demais conscientes para tirar da humanidade esses poucos avanços, criando a confusão que sempre resultam quando seres esclarecidos e superiores têm a intenção de elevar raças atrasadas, dando-lhes ensinamentos e esclarecimentos excessivos. E o futuro dos humanos de Urântia foi glorioso, só que não. Assim que iniciou a rebelião de Lúcifer, Dalamátia tinha uma população residente de quase 6.000 habitantes. Esse número inclui os estudantes regulares, mas não abrange os visitantes e observadores, cujo número chegava a mais de 1.000. Hoje em dia, não dá para se ter uma ideia do progresso maravilhoso daqueles tempos. Praticamente, todos os benefícios ganhos pela humanidade naqueles dias ficaram no esquecimento depois do erro catastrófico de Caligástia. Desde a chegada do príncipe Caligástia, a civilização do nosso planeta progrediu de um modo bastante normal por quase 300.000 anos. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro e também pela posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária, conforme explicado no vídeo anterior. Durante esses 300 anos, Caligástia havia atuado como encarregado de Urântia, quando Satã, o assistente de Lúcifer, fez uma de suas visitas periódicas de inspeção. Só para esclarecer, nem Satã e nem Lúcifer
tem aquela aparência monstruosa do capetinha chifrudo. Tanto um quanto o outro são filhos Lanonandeques de grande brilho. Durante essa inspeção, Satã informou a Caligacha que Lúcifer propôs uma declaração de liberdade. E pela situação em que se encontra o nosso planeta hoje, sabemos que o príncipe concordou em trair o planeta, aderindo à rebelião e posteriormente se declarando o deus de Urântia. No ato dessa autoproclamação, Van, que era um dos 100 assessores de Caligacha e presidente do Conselho Supremo de Coordenação Tribal, foi extremamente contra, persuadindo os demais assessores a não participarem daquele plano, até que essa notícia pudesse ser levada a Lúcifer, o soberano do sistema. Todos os assessores concordaram com Van e aguardaram uma resposta por parte de Lúcifer, e quando essa resposta chegou, veio com ordens que proclamavam Caligacha como soberano absoluto de Urântia, e que todos deveriam prestar obediência a ele. Desse dia em diante, a comunicação com o governo celestial foi cortada e o nosso planeta ficou completamente isolado. Dos 100 assessores de Caligacha, 40 se mantiveram leais ao plano do governo de Jesus, sendo liderados por Van, e os demais 60 assessores aderiram à rebelião, sendo que o seu líder era o nosso saudoso Nod. Lembra de Gênesis, capítulo 4, versículo 16? Olha o Nod aparecendo aí. E a partir de agora eu vou desenrolar a história sobre ele. E você vai entender bem quem era essa figura, que foi notificada na Bíblia, mas que não teve nenhuma explicação sobre ele. Por que será? Depois de algum tempo, os 60 que se rebelaram perceberam que tinham sido rebaixados ao status de mortais do reino. E como estavam condenados a sofrer a extinção por morte mais cedo ou mais tarde, esses seres supra-humanos recorreram imediatamente à reprodução sexual com os humanos. E os seus descendentes ficaram conhecidos por muito tempo como Noditas e o seu local de morada como a terra de Nod, local esse onde Caim encontrou a sua esposa Remona. Como expliquei no vídeo anterior, tá conseguindo ligar os pontos? A presença desses extraordinários supra-homens e supra-mulheres, abandonados pela rebelião e unindo-se agora aos filhos e filhas da terra, é que deu origem às histórias sobre os famosos Néfilins, os gigantes citados na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, e em Números capítulo 13, versículo 33. Pode conferir aí. Caligacha se rebelou. Adão e Eva cometeram uma falta, mas nenhum mortal que tenha nascido aqui em Urântia depois dessas faltas jamais sofreu algo na sua experiência espiritual pessoal por causa desses erros. Claro que todos pagamos um preço alto por viver aqui em Urântia, mas o bem-estar futuro das nossas almas nunca foi colocado em perigo em relação à sua eternidade. Nenhuma pessoa jamais é levada a sofrer por causa do pecado de outra pessoa. Os nossos heróis, Van, o Inquebrantável, e Amadon, o seu fiel assessor, permaneceram em Urântia até o tempo em que construíram o primeiro jardim do Éden para Adão e Eva. Van ficou como chefe titular de todas as personalidades supra-humanas funcionando no planeta. Eles foram sustentados durante mais de 150 mil anos pela técnica da árvore da vida, em conjunção com a ministração de vida dos Melquisedeques. Melquisedeque, o rei de Salém, aquele que não teve início nem fim, é uma história interessante. E se você quer ser avisado quando tiver novos vídeos, clique aqui nesse botão e se inscreva no canal, que automaticamente, quando eu colocar o vídeo no ar, você vai receber no seu e-mail, ou então na sua primeira página do YouTube. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo.